Bom dia! Está começando mais uma aula de ciências dos 7º anos aqui com a professora Luciana. E o tema de nossa aula será as angiospermas, só que hoje nós vamos conhecer as partes reprodutivas, o fruto e a semente, pois na aula passada nós já havíamos falado sobre a parte reprodutiva, as flores. Retornando um pouquinho, nós temos aqui esse cladograma, onde remete o possível ancestral comum entre os 4 grupos de plantas, que nós já vimos em aulas passadas: briófitas, o mais simples, pouco mais evoluído, pteridófitas, gimnospermas, e da nossa aula hoje, então, dando sequência, as angiospermas, o grupo mais evoluído das plantas, aí que se encontra no reino Plantae, por produzir flores e frutos, além de sementes também. Vamos retornar um pouquinho à aula passada para a gente dar início, então, à aula de hoje. Nós vimos, então, na aula passada as partes de uma flor completa e hermafrodita. Então, vamos lá. Completa porque ela apresenta as partes: pedúnculo floral, esse cabinho verde, o receptáculo floral, essa parte mais dilatada do pedúnculo, as sépalas, essas folhinhas verdes que fazem a função de proteção, então, da flor, a parte colorida para atrair os insetos, animais polinizadores, são chamados de pétalas, e as partes reprodutivas. Por ela ser hermafrodita, nós temos a parte feminina, denominada de carpelo, que é essa estrutura central aqui, formado pelo estigma, estilete e o ovário. Aqui vão estar os gametas femininos, óvulos ou oosfera, e a parte masculina aqui, para completar com o carpelo a feminina, o masculino, nós temos essas 4 estruturas aqui, formada a parte dianteira, onde é produzido o gameta masculino, o grão de pólen, e ele é segurado aqui pelo filete, esse filamento aqui que se liga aqui, então, na base da flor. Então, hermafrodita porque ela vai estar produzindo, então, os gametas masculinos, grão de pólen no estame, e o feminino, óvulo no carpelo. E agora nós vamos dar sequência, iniciando com a parte do fruto. O que é o fruto? Um fruto nada mais é do que o desenvolvimento do ovário de uma flor. Então, aqui nós temos a parte feminina, aqui denominada então de carpelo. Aqui nós temos o estigma, o estilete e o ovário, toda essa parte central aqui do carpelo, da parte feminina, nós chamamos então de ovário. Esse ovário, ele vai desenvolver, quando chegar aqui, o gameta masculino, o grão de pólen, que vai abrir o tubo polínico, aulas passadas. Quando ele chegar então aqui no ovário, aqui vai haver então a fecundação, nós vamos ter então a formação do fruto. O fruto é o desenvolvimento dessa parte aqui, que é o ovário. Nós chamamos de... O fruto, ele é formado então de 2 partes, que nós chamamos de pericarpo, e também é formado o fruto, além do pericarpo, pela semente. Vamos entender melhor nessa foto. O fruto, ele é formado dessa parte de fora, que é a casca, é o que faz a proteção externa aqui. Nós chamamos essa parte de epicarpo, essa parte de fora que envolve o fruto. A segunda parte do fruto eu denomino então de mesocarpo, essa parte comestível aqui, nós falamos que é a polpa, né, do fruto, mesocarpo. É a parte mais interna, que é o que reveste aqui, ó, essa parte aqui que reveste a semente, nós chamamos então de endocarpo. Então o fruto, ele é formado de pericarpo, que é essas 3 estruturas juntinhas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo, eu chamo de pericarpo. O fruto é formado de pericarpo mais a semente, que está aqui no centro, que é protegida então pelo fruto. Por isso o nome angiospermas, ou seja, é o fruto, uma bolsa, né, protegendo as sementes, que é o fruto. Aqui nós temos mais um modelo, então, representando a parte de fora, o epicarpo, a parte comestível, o mesocarpo, e a parte que envolve a semente, endocarpo. Quais são as 2 funções de um fruto? As principais, nós temos aqui que o fruto, uma das principais funções é proteger quem está lá dentro, que é uma das partes reprodutivas, que é a semente. Então, proteção das sementes, e também o fruto, ele ajuda na dispersão da semente, da espécie aqui. Por exemplo, um animal vai se alimentar do fruto juntamente com a semente que vai estar lá dentro. Essa semente pode passar pelo seu trato intestinal, e ali, quando ele defecar, vai sair junto com as suas fezes, vai sair junto à semente, ela vai cair no solo e ela pode então vir a germinar, formando uma sementinha no novo local ali onde aquela planta estava. Então ele se alimenta no local daquele fruto e vai para outro local, então levando, dispersando então esta sementinha para outro local. Isso é muito bom
para a espécie dispersar. A segunda parte, então, reprodutiva, nós temos a semente. O que é a semente? Vamos lá, a semente é o óvulo fecundado. Então, o óvulo, nós já vimos que é o gameta feminino aqui da flor, aqui do carpelo. Então, isso aqui é o carpelo, a parte feminina. Aqui nós temos, então, o ovário, tá? E lá dentro do ovário tem o gameta feminino, que é o óvulo, ou oosfera. Quando ele é fecundado, então, vai dar origem às sementes. Então, se o fruto tiver, por exemplo, 5 sementes, quer dizer que tinham 5 óvulos e esses 5 óvulos foram fecundados. Então, a sementinha nada mais é do que o óvulo que foi fecundado ali pelo gameta masculino, grão de pólen. Quem é que pode dispersar, levar então essa semente de um local para outro? Isso é muito bom para a espécie. Quem pode levar é o vento, de forma natural, a água ou mesmo os animais também, ali a partir da digestão ali, quando você ingere um fruto, e aí você pode levar para um outro local, então, essa semente ali pelas fezes, e ela pode germinar ao cair no solo. Ou mesmo aqui nessa figura aqui em cima, ela pode naturalmente, um processo aí da própria semente de algumas espécies aí, de algumas sementes, que ela vai conseguir abrir o seu fruto e jorrar, então, dispersar essa semente aí pelo vento aí, para que ela caia no solo e consiga, então, germinar. A sementinha lá dentro nós vamos encontrar uma estrutura chamada de embrião. O que é o embrião? O embrião é que vai dar origem às primeiras raízes, ela que vai germinar, a plantinha vai nascer a partir dessa estrutura, chamada então de embrião, que vai formar uma nova planta. E a partir do embrião vai acontecer então a germinação. Então aqui nós temos uma sementinha, ela vai germinar. O que é germinar? É quando o embrião começa a produzir as primeiras raízes, as partes das folhas, o primeiro caule, o caule inicial bem pequenininho ainda. Então nós temos essa parte denominada de germinação, quando o embrião começa a se desenvolver. Mas nem todas as sementes começam a se desenvolver de uma forma mais rápida. Caiu no solo, tem condições para ela germinar água e nutrientes, ela vai germinar. Não, existem algumas espécies que tem o que nós chamamos de dormência, ou seja, precisa de uma condição especial para que essa sementinha germine, comece a desenvolver o embrião. O que seriam essas condições especiais? Uma temperatura adequada, uma certa quantidade de água ou nutrientes, ou ainda passar pelo trato intestinal de alguns animais. Essa acidez que é encontrada então nesse aparelho digestório faz com que essa semente quebre essa dormência da semente e com que nasça então o embrião. Vamos então para as partes que formam então uma semente. As sementes são formadas então basicamente por essas 4 partes. Vamos começar então com a primeira. Qual é a primeira parte que forma a semente? Nós chamamos de endosperma. O que é o endosperma? Essa parte clarinha aqui que está presente no interior então das sementes. O endosperma é a reserva nutritiva inicial. E por que inicial? Essa reserva, ela vai acontecer de nutrientes até que as raízes sejam formadas, porque depois da formação das raízes, quem é que vai absorver os nutrientes ali do solo? São as raízes. Então, o endosperma é só essa reserva no início da plantinha e da formação da plantinha e do embrião. Vamos para a segunda parte, eu chamo de tegumento ou ainda de revestimento. O próprio nome já vem falando, revestimento, porque reveste, então faz parte então da estrutura externa da semente. É como se fosse a casca, essa parte marrom aqui, que reveste então a semente. Obviamente ela vai estar protegendo quem está lá dentro, que é o que nós vamos falar agora, o embrião, que é o principal fator aí da semente. Então, a terceira parte de uma semente é o embrião. O que é um embrião? O embrião é só a estrutura aqui que fica presente na semente e é ele que é responsável por dar origem, então, a uma nova plantinha. Então, é o embrião germinando, quando ele cair no solo com condições adequadas, é ele que vai dar origem, então, à nova planta e, consequentemente, a uma nova semente lá na frente. A última parte, então, que forma a semente são os cotilédones ou o cotilédone. O que seria isso? São as primeiras folhas de reserva para nutrir o embrião. Eu falei uma ou mais, por quê? Porque o cotilédone ele pode encontrar, dependendo da espécie, em quantidades diferentes. Quando eu chamo aqui de mono, que seria monocotiledôneas, ou seja, mono vem de um, ou seja, são as plantas que vão produzir uma folhinha, essa de reserva para nutrir o embrião. Quando é só uma, nós chamamos então de monocotiledôneas. Por quê? Porque só tem um cotilédone aí de reserva. Nós temos os exemplos, então, um dos exemplos, o milho, o arroz. Então,
são monocotiledôneas. Mas se essa semente apresentar então duas folhinhas, quando germinar a sementinha, quando sair duas folhinhas e não uma, nós vamos chamar então de dicotiledôneas, porque apresentam duas folhinhas. Aqui tem um exemplo de uma dicotiledônea. Essas duas primeiras folhinhas são os dois cotilédones, portanto, dicotiledôneas, tá? Que vai também nutrir juntamente com o endosperma aí esta sementinha para que ela germine. Depois, nós vamos ter, posteriormente, quem é que vai estar nutrindo vão ser as raízes, tá? Mas inicial, nós temos o endosperma e os cotilédones. E é isso aí, vamos finalizar com uma atividade para casa. Vocês vão fazer o desenho, então, no caderno de um fruto contendo todas as suas partes que nós acabamos de ver nesta aula e também o desenho no caderno de uma semente, identificar todas as suas partes, tá? Dessa sementinha. Não esqueça de fazer com bastante capricho e também usar aí os métodos coloridos, pode ser lápis de cor, canetinha, o que vocês tiverem então para ficar um desenho bem bonito. Não esqueça de identificar as partes. Aqui vai uma dica para vocês então. Nós temos aqui um fruto com as suas partes, tá? Além dessas aqui tem a semente também. E aqui, além das partes, então, de um fruto, nós temos as partes, então, de uma sementinha. Então, isso aqui é só uma dica para vocês estarem efetuando, então, na tarefa de casa de vocês. Somente esses dois desenhos, do fruto e da semente, identificando as suas partes. E por hoje é isso aí, pessoal. Nos encontraremos, então, em nossa próxima aula. Um grande abraço.